Meus queridos, muito boa noite. Que Deus abençoe grandemente aí o seu finalzinho de quarta-feira, a sua casa, a sua família, seja repleto de muitas bênçãos. Gratidão por receber você aqui no início da nossa live, no início da nossa jornada, Vida Plena na Vida Real. Então aqui nós vamos trabalhar justamente para que você tenha uma vida mais leve, mais presente no dia a dia e adaptada aí à sua realidade. Seja bem-vinda, Gabi. Gratidão, maridão tá aí também, gratidão também. E quem não me conhece, você que está entrando aqui de paraquedas, daqui a pouco você está chegando aqui. Eu sou Andréia Santos, sou especialista em desenvolvimento humano, com foco em gestão de resultados. Depois entra aí no Instagram, vê um pouquinho o meu perfil. E nós temos a Excelsius, nossa consultoria voltada à gestão e desenvolvimento na área de treinamento aí de empresas. Tá com um site novo, conto aí para vocês, depois entrem lá para dar uma olhadinha. A Rê, bem-vinda, a Jéssica. Olha, bastante gente chegando. Gratidão, meus amores. Ai, a Paula, queridona, seja bem-vinda também. Já espero que vocês gostem bastante. Eu vou tentar fixar um comentário aqui, eu nunca fiz isso. Então, vida real aí, vamos ver se vai rolar. Deixa eu ver. Disseram que é fácil, vamos ver. Deixa eu ver, perinha aí. Bom, vou colocar aqui o comentário, depois vocês dão uma olhadinha. Nós temos um grupo do WhatsApp da Vida Plena na Vida Real, que a gente vai trabalhar bastante com ele. Então, quem ainda não entrou, bora entrar lá. Lá eu vou colocar algumas informações exclusivas para vocês, coisas que vocês podem usar no dia a dia. A Eli, lindona, seja bem-vinda aí também. Então, esse grupo do WhatsApp ele é exclusivo para essa jornada. Quem quiser fazer parte, entra lá no WhatsApp. Depois eu vou contar algumas coisas, como que vai ser, né, a nossa live hoje e amanhã. Tem alguns temas aqui que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. E depois nós teremos a continuidade para quem quiser aí nessa jornada da vida plena na vida real, ok? Coloquei aí nos comentários também, se você quiser levar a Excelsius para sua empresa, nós temos aí uma avaliação, um bônus para algumas empresas que a gente fornece e você que está aqui na live prestigiando a gente tem todo o direito, não é verdade? Ok? Thaís, seja bem-vinda, querida. Muito, muito bem-vinda. E aí vou iniciar aqui, o pessoal está chegando ainda, depois a gente vai tratando aí, recebendo as pessoas que vão chegando, né? Então, a jornada da vida plena na vida real, quem já fez treinamento comigo, quem já foi minha mentorada, sabe? Quando a gente vai para algum treinamento, onde você tem uma série de teorias, é muito bacana ali, você sai dali pilhada, né? Aquela coisa toda, no 320. Só que quando você vai adaptar aquilo para a sua vida, muitas vezes aquele sapatinho não te serve. Então, talvez você já tenha passado por isso, comentem aí também, né? Você, às vezes, vê um vídeo no YouTube ou mesmo participa de uma palestra, de um treinamento, e quando você vai adaptar aquela teoria, na sua vida, no dia a dia, não é tão bonito quanto estava ali. Já deve ter passado por isso. Comentem aí, porque eu já passei por isso várias vezes. Então, por isso que eu quis colocar esse nome, Vida Plena na Vida Real, porque a gente pode ter uma vida plena, mas adaptada à sua realidade. Cada um vem de um ciclo de realidade diferente, né? E para a gente bater esse papo hoje, eu separei alguns temas. Então, o foco de hoje a gente vai trabalhar clareza de propósito e identidade. Então, esse é o nosso foco hoje. E amanhã, amanhã anotem na agenda, coloque o despertador, coloque aí no Google Agenda quem tem para lembrar você, porque amanhã vai ser um dia muito especial também. Nós vamos trabalhar com inteligência emocional e comunicação. Então, eu garanto para você que isso vai ser uma virada de chave, assim, extraordinária na sua vida, ok? A Fabi e a Sally tá aí, a Nercy também, sejam muito bem-vindas. Fizeram a minha imersão também de inteligência emocional, a Rê também já fez. Sejam muito bem-vindas. Muito bom, gente, ter vocês aqui prestigiando nesse dia de hoje, o início da nossa jornada, a vida plena na vida real. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a clareza de propósito e com a identidade. Então, quem quiser pegar caneta, alguma coisa, achar aí interessante para anotar, porque eu vou ficar muito feliz se vocês aplicarem algumas dicas que eu vou dar aqui, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença aí para o seu dia a dia, tá? Me contem aí se o meu áudio tá legal, me fale, faz tempo que eu não faço live, gente, tô meio enferrujada, me conta aí se tá rolando, se a imagem tá boa, vão me comentando aqui, qualquer coisa a gente tá em casa, aqui vocês, por gentileza, me avisem aí. Como é que vocês estão? Dona Fabi, Dona Nercy, Thaís, Dona Remagna, cadê a Dona Paula?
Arrasem. Bora? Vamos começar? Estão preparadas, sim ou não? Me falem aí. Show! Então vamos lá. Eu separei aqui para vocês alguns temas. Ai, obrigada, Thaís, tá ótimo, muito bacana. Gente, qualquer coisa vai me falando, tá? Vai falando aí certinho. Então a primeira coisa que eu separei aqui para vocês, pra gente começar esse nosso bate-papo, e vocês podem interagindo, a ideia é essa. A Wanda também entrou, gratidão, Wanda, aí. E eu tô acostumada com sala de aula, então essa interação aqui eu falo, eu preciso que vocês interajam aí comigo, tá? Então, bora lá. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de clareza, de propósito, de identidade, um exemplo bem simples, se você chegar numa maçã e falar que ela é pera, ela vai falar, opa, não, eu sei que eu sou maçã. Então, quando as pessoas no dia a dia você se sente ofendida, é porque você não tem clareza da sua identidade. Você aceita os rótulos que as pessoas te dão. E aí é que começa o grande problema no nosso dia a dia, porque a gente acaba aceitando tudo que as pessoas nos colocam porque a gente não tem clareza de quem nós somos. Então aí a gente fica emprestando identidade, vivendo, parece que um personagem para agradar as pessoas. E eu queria que você refletisse isso hoje. Então a gente vai começar nosso bate-papo aqui falando um pouquinho de autoconhecimento. Então a gente precisa primeiro esvaziar do velho para a gente receber o renovo, para a gente receber algo novo. Senão a gente fica muito... a gente acaba ficando sufocado. Então eu vou te pedir nesse momento para que participe dessa live, interaja, não tenha vergonha, não tem pergunta errada, que eu estou aqui literalmente para servir você de todo o meu coração. Minha missão de vida é ajudar você a ir para o próximo nível. E a gente tem um período na nossa vida que são ciclos, né? Todos nós temos, que é o período de plantar e de colher. Você pode escolher não plantar, mas a colheita ela é inevitável, assim diz a Bíblia, né? Então a gente precisa sempre ter essa ideia. Todos os dias, você fazendo algo ou não, você está plantando alguma coisa, ok? Então, bora lá. Então, o autoconhecimento, gente, eu tô com uma tela de apoio aqui, por isso que eu tô olhando para cá, tá? O autoconhecimento, ele é algo que não dá para ser terceirizado. Não dá. Ele é algo que só você pode buscar, porque só você vai colher os frutos dessa ação. Obrigado, maridão falando que o áudio tá bom aí. Então, você não dá para terceirizar o seu autoconhecimento. Então, tudo que você for fazer na sua vida, invista em autoconhecimento, porque aí você tem a clara identidade de quem você é, para você dar o próximo passo. Porque eu sempre dou esse exemplo, quem já fez formações comigo, a gente monta quebra-cabeça baseado numa imagem, né? Baseado numa imagem. Quando eu tenho uma imagem ali, eu vou pegando aquelas peças do quebra-cabeça e vou tendo aquela imagem como foco. E assim é a nossa vida. Se você não tem clareza, você pega peças de quebra-cabeça da vida dos outros e você não monta nada, você fica entulhado. Então, a primeira coisa é ter clareza. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue gerenciar essas mudanças. Tem pessoas que eu falo que são como se fosse água de poço, né? Não evolui, fica ali paradinha, aquela coisa toda, e espera coisas novas, mas não faz nenhuma movimentação para mudar. E você estando aqui nessa live hoje, eu tenho certeza que você quer fazer essa mudança de chave. E às vezes a sua vida está muito bacana, mas tem coisas que você queira melhorar. Então esse é meu convite para você. E aqui eu queria iniciar vocês, quem já fez alguma formação comigo já ouviu essa pergunta, mas se abram para o novo, respondam novamente. Então eu queria começar esse bate-papo com vocês, eu queria que vocês escrevessem aí, quem se sentia vontade para isso, tirando títulos e coisas. Quem é você? Títulos e coisas, bens, tirando tudo isso de você, se você fosse se apresentar, como que você se apresentaria? E aí? Como que você se apresentaria no dia a dia, tirando títulos e coisas? Porque isso, como eu já coloquei até essa semana nos posts aí, isso tudo é temporário. Mas quando a gente tira títulos e coisas, se você fosse se apresentar hoje, sem ter que associar a alguma coisa ou a alguém, como é que você se apresentaria? O que vocês acham? Difícil ou fácil? Uma pessoa amiga, o que mais? E aí, Paula, cadê as meninas? Tirando títulos e coisas, quem é você? Tá difícil? Eu imagino que seja difícil. Eu fiz uma colinha aqui para te ajudar. Então, a primeira coisa
Eu vou pedir para vocês, uma guerreira, isso aí, Eli, eu sei que você é mesmo, Lé. Eu vou pedir para vocês anotarem ou pensarem em 3 qualidades de vocês, ou 3 dons, como queiram, né? Sinceramente, difícil quando falamos de nós mesmos, é sempre muito difícil. Agora, para ajudar vocês, nós vamos plantar a semente primeiro, e semente tem conexão com o futuro. A semente, você pode pegar uma semente de laranja, sei lá, e plantar, você vai ver que ela vai dar vários frutos, e assim é a nossa semente do nosso dia a dia. Então eu vou pedir agora para vocês pensarem em 3 talentos de vocês, 3 qualidades ou 3 dons, o que vocês acham que vocês, se alguém fosse falar, nossa, fala um pouquinho da Thaís, fala um pouquinho da Eli, quais são as 3 qualidades que as pessoas falariam de você, ou se você falaria de você mesmo, 3 qualidades, 3 dons. Essa é a semente. Ok? Pensaram aí, sim ou não? Show! Muito bom. E aí, nós vamos agora para o cultivo. Ok? Eu plantei a semente, eu tenho que cultivar, né? Então, tem lá a parábola do semeador na Bíblia, que fala que, dependendo do terreno, aquela semente não vai reverberar, não vai florescer. Então, a partir do momento que eu plantei a semente, que são os seus dons, que são as suas qualidades, nós vamos agora fazer o cultivo dela. Como é que eu faço o cultivo? Eu queria que você pensasse um pouquinho quando você usa esses dons. Lembra que você acabou de... Eu pedi 3 qualidades para vocês, ou 3 dons, enfim, 3 talentos que você tem. E aí, na sequência, quando e onde você usa esses dons, que aí é o nosso cultivo. Como é que tá indo, gente? Me conta aqui. Olá, gatíssima dona Débora, chiquérrima. Até aqui tá indo bem? Me contem aqui. Tá dando para pegar? Tá muito rápido? Me falem. Show. Muito bom. E aí, o terceiro passo é a colheita. Ou seja, eu tenho uma semente, ok? Que são os meus talentos. Como eu uso esses talentos? Que aí, no caso, é o cultivo. Eu tenho um talento, eu tenho que usar esse talento, né? Oi, Rê, tudo bem, querida? Bem-vinda aí. E depois, o que eu faço? Qual a colheita? Qual que é o resultado que eu tenho desses talentos? Então, eu vou resumir aqui. Então, a primeira coisa que eu convidei vocês, eu perguntei para vocês, tirando título e coisas, quem vocês são. A gente associa sempre o nosso dia a dia, eu sou esposa de, eu trabalho em, eu tenho tal coisa, mas tirando tudo isso, pelo que você quer ser lembrado, qual que é o seu legado. E aí eu estou ajudando vocês. A primeira coisa é você pensar em 3 talentos, 3 qualidades, 3 dons que você tem, ok? Olá, queridíssimo também tá aí. E depois você tem o cultivo. O que é o cultivo? Onde você está usando esses talentos? Ok? E o terceiro, qual é a colheita? O que você tem tido de benefício desses talentos? O que você tem? Será que você tem guardado esses talentos só para você, não tem contado para ninguém? Ou será que você realmente tem usado em benefício de algo maior? Eu estou insistindo isso com vocês porque se a gente não tem, como eu falei no começo, clareza da nossa identidade, a gente aceita rótulos das outras pessoas. A gente fica num personagem no dia a dia e a gente... Por que você se ofende com algumas coisas do dia a dia? Por que algumas coisas te ferem? Porque você não tem clareza da sua identidade. Como eu brinquei no começo, você falar para a maçã que ela é pera, ela fala, tô nem aí, eu sei que eu sou maçã. E será que você sabe realmente quem você é? Que esse é o primeiro passo para a gente fazer essa virada de chave para a vida plena na vida real, ok? Olha o Claudinho aí, chiquérrimo, Dona Ari também. Então, até aqui eu espero, de verdade, quem não conseguiu fazer esse exercício aqui, eu convido você no dia a dia, porque é um exercício muito simples. Quais são os seus talentos? Onde você usa? E qual é o resultado que ele traz para você no dia a dia e para as pessoas que estão aí ao seu redor? Então, esse exercício é simples, mas ele faz toda a diferença, porque se você não tem clareza, qualquer caminho serve, ok? E aonde está a sua atenção é onde está o seu foco, a sua energia, em que você tem focado. Então, eu sempre brinco com vocês, né? Se você vai comprar um carro vermelho, parece que todo mundo te ouviu, né? E comprou o carro vermelho também.
Porque o seu cérebro, ele não faz o amplo, ele tem uma percepção seletiva. Então, onde está a sua energia, o seu foco está a sua energia. E até na Bíblia coloca também em Mateus, que é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, na vida real, o que acontece? Aonde você está focando é onde está dando resultado na sua vida. E será que você tem focado naquilo que realmente está te levando para o próximo nível? Ou você tem focado ainda nos rótulos que as pessoas te dão? Ok? Ó, o Tia aí também bem-vindo, Claudinho, o pessoal é lá da Bento, sejam muito bem-vindos. E aqui, quando você tem clareza da sua identidade, as coisas funcionam mais simples, você consegue dizer não com mais facilidade, porque você sabe que aquilo não é uma pecinha do seu quebra-cabeça, é de outra pessoa. Ok até aqui? Pessoal, me contem como é que vocês estão aí. Claudinho que entrou aqui, a Ari, me falem, a Rê, tá tudo bem? Estão conseguindo? Tá confuso? Me falem que aqui a gente está em casa e o meu trabalho aqui, a minha missão é que você, uma sementinha aí seja plantada para que você reverbere positivamente aí no dia a dia de onde você estiver. Me conta aqui como é que tá. Meus amores, arrasando demais esse povo, gente, que loucura! Então, esse primeiro momento que eu queria conversar com vocês é o autoconhecimento. Então, aqui a gente falou muito da questão da nossa identidade. Então, no dia a dia, procure sempre pensar nesse sentido. Será que eu estou sendo uma repetidora, eu estou me adequando ao ambiente ou isso realmente é aquilo que eu quero? Sempre pense nisso, tá? Márcia, seja bem-vinda, minha prima está aí. Obrigada, Ari, querida, muito querida. Muito bom, muito bom. Gente, esse primeiro bloco agora eu dividi em 3 bloquinhos para ficar bem didático, para que a gente consiga realmente ter ferramentas aí didáticas para que a gente possa usar no dia a dia. Então, o autoconhecimento. E depois eu separei aqui um pouquinho para falar para vocês o segundo momento da empatia. Para alguns de vocês é claro que é empatia, né? Oi, Fabi, lindona. Então, para alguns é claro que é empatia, para outros não. Empatia, se você for procurar lá, é se colocar no lugar do outro. Então, se você está triste, eu vou me compadecer da sua tristeza e realmente eu vou ter uma sensibilidade com relação a esse momento. Acho que a maioria do pessoal já entende dessa forma. Então, empatia, na linguagem mais simples, é se colocar no lugar do outro, né? Mas cuidado, porque o outro ainda é o outro. Todos nós, a gente passa por crença, por reveses no dia a dia que nos trouxeram até aqui. Então, a dor do outro é diferente da sua. Então, muitas vezes, se colocar no lugar do outro tem que ter muita responsabilidade. Quando você vê, você está triste por isso, pera lá. A vivência dele é diferente da sua. Às vezes, para você é uma coisa pequena e para ele é uma coisa muito maior. Então, para falar de empatia, cada ação que uma pessoa faz tem uma intenção positiva por trás. Eu vou te explicar. Então, se uma pessoa ela está te ofendendo, está te ferindo, para ela tem alguma intenção que justifique. Toda ação tem uma intenção positiva para quem faz. Toda ação. E não vai justificar, ai, nossa, eu vou perdoar essa pessoa por isso. Não estou dizendo nesse sentido, falando para você entender que o outro vem com um código de fábrica diferente do seu. Tem que ter respeito, tá? E aí, cada um de nós temos o nosso mapa, né? Quem já fez curso de PNL vai lembrar que eu falo sempre disso, né? Que o mapa não é o território, né? O Ti tá aí também, fez formação junto comigo. O mapa, ele não é o território. Então, cada um de nós, lá na primeira e segunda infância, todo mundo aqui veio de uma criação diferente, vocês concordam, né? Então, eu recebi valores diferentes do de vocês, cada um que está aqui recebeu valores diferentes um do outro, né? E, então, assim, o que a gente precisa entender? Cada um, quando alguém tem uma situação, cada um encara de uma forma diferente. Para ficar mais simples, pensa se tiver um acidente de carro e tiver 10 testemunhas. Na hora de colher o boletim de ocorrência, vão ter 10 versões diferentes. Vocês concordam? São versões mentirosas? Não. São verdades a partir de quem viu a situação, porque cada um deu um filtro de acordo com a sua criação, de acordo com a sua realidade. Então, a empatia nesse momento tem que tomar muito cuidado, porque cada um vem de uma realidade diferente. Por que eu estou insistindo isso com você? Porque a gente quer cobrar do outro o nosso molde. Olha lá, Fabi, mapa quem faz não esquece. Não esquece mesmo, né, Fabi? Insistir nisso quando eu dou treinamento, né? A Fabi também. Sofri muito para conseguir separar o sentimento. Gente, é sempre. Então, assim, obrigada a Márcia, minha prima, lindona aí também.
Então tem que tomar sempre cuidado, porque cada um, ele vem com um mapa de mundo diferente. Então se eu perguntar para vocês, eu tô com sede, cada um vai falar de uma maneira de saciar essa sede, porque é baseado naquilo que foi incutido aí em vocês no dia a dia, tá? E ao longo da nossa vida, agora para tudo aí, que isso é extremamente importante, isso para mim fez muita diferença e eu acredito que para vocês, para alguns de vocês também vai fazer. Quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, se o lugar é frio, você vai fazer ali a sua mala, né? A sua mala cheia de itens baseados nessa realidade. Sim, concordam, né? Aí se você vai para um outro lugar que é mais calor, você vai fazer a sua bagagem de acordo com o ambiente que você vai. Concorda até aqui? Ok? Muito show. Então, o que acontece? Ao longo da nossa vida, vamos chamar essa bagagem de recursos. Nós vamos nos munindo de recurso de acordo com o nosso momento, de acordo com a realidade, de acordo com o ambiente que a gente está inserido. E a gente fala da empatia de se colocar no lugar do outro, só que a gente não lembra de colocar no nosso próprio lugar. Então você se condena por uma série de coisas que você fez no passado, com um chicotinho, né? Por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso, aquela coisa toda. E cadê a empatia? Você fez o melhor que você pôde dentro dos recursos, dentro da bagagem que você tinha, ok? Se aquela mesma situação acontecesse hoje, a sua bagagem, ela é diferente, porque o ambiente é diferente, você é uma pessoa diferente. Então, a empatia, eu insisto nesse tema com vocês, porque você tem que ser empático, empática, primeiramente com você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se você lembra de alguma situação em que você se condena até hoje, pensa, era a bagagem, era o recurso que você tinha lá atrás. E tá tudo bem. Hoje você tem uma bagagem diferente. Então, a gente tem muito essa questão do perdão, do auto-perdão, a dificuldade, porque a gente fica se cobrando de uma maneira que a gente não tinha recurso lá atrás para ser diferente. Então, você fez o melhor que você pôde. Ok, gente? Ficou claro? Me falem aí. Tá ok? Fabi, Márcia, me contem. Eu tenho 2 Fabis aí, tá tudo bem? E as palavras que a gente fala no dia a dia, elas podem ser uma janela, ou seja, um vislumbre de alguma coisa diferente, né? Ou ela pode ser um muro, e é você que escolhe. As palavras são profecias autorrealizáveis. Se você fala não vai dar certo ou vai dar certo, seu desejo é uma ordem. Então, sempre muito cuidado com as palavras que você fala e principalmente com você mesma. Porque a gente tem essa tendência, né, do autoflagelo, quando na verdade a gente tem que entender. A gente faz o melhor que a gente pode, ok? Não que você não vai querer melhorar, óbvio, a gente quer melhorar sempre. Mas entender, porque muita gente se condena por coisa tão pequena, gente. Nossa, coisas muito bobas do dia a dia. E você entende, você é um ser humano especial, feito à imagem e semelhança do Criador. Oi, você não tem cópia, meu bem, para tudo aí. Então se valorize, tá? E outra coisa que eu gosto muito de falar da questão da empatia é a gente também ser vulnerável. É entender que o outro muitas vezes tem dificuldades que a gente já não tem mais, que a nossa bagagem mudou, mas ele está com outra bagagem lá. Então cada um de nós vem com um pacote, um código de fábrica diferente. Nós não mudamos ninguém. A gente tem aquela ilusão, né? Nossa, mas fulano deveria mudar. Oi? Se você tiver essa varinha mágica, você me dá, porque até hoje eu nunca consegui. Nós não mudamos as pessoas. O seu poder está sobre você referente às pessoas. Você não muda ninguém. O que você pode é estimular algumas ações diferentes, mas isso significa que você vai conseguir alguma coisa aí, ok? E queria ouvir um pouquinho de vocês aí, me contem. Quem tem dificuldade em falar não. Eu sempre, vários posts, estou insistindo nisso aí, gente, estou viciada nesse não aí. Vocês têm dificuldade em ouvir não? Preciso me cobrar menos, ser mais tolerante? Sim. Gente, tudo na nossa vida, quem não suporta o processo não vive o propósito. Essa é uma frase clássica, até um clichê, mas a gente quer adiantar coisas. Imagina se eu desse uma chave de um veículo para alguém que não tem carta e não tem habilidade. Vai dar ruim o negócio, gente. Então, você está habilitada para o momento que você está. Quer algo diferente? Corre atrás. Não é a passividade que vai te levar a alguma coisa. Mas entenda, você tem exatamente os recursos que você tem hoje. Você tem essa bagagem. Quer outras bagagens? Vamos atrás de outros pacotes turísticos aí, né? Vamos atrás de outros recursos, ok? E aí, voltando a falar do não. Então,
Eu ouvi algumas mensagens essa semana passada principalmente, da dificuldade de falar não. Pessoas falam, nossa, eu tenho dificuldade em falar não. Gente, falar não, depois que você tem clareza da sua identidade, depois que você tem clareza de onde você quer chegar, o falar não ele fica mais fácil. Porque você sabe que aquilo que estão te oferecendo não faz sentido para você. Então, quando a pessoa fala assim, vamos para tal lugar, você fala, olha, bacana, mas nesse momento para mim eu estou focado em outras coisas. Você se sente mais segura. A nossa insegurança em falar não, claro que tem a questão do afeto, medo de não agradar o outro, etc. Mas basicamente você não tem clareza da sua identidade. Então foque no autoconhecimento, que o não ele sai. E aí o segundo momento que eu quero trazer para vocês, o ouvir não. Falar não, daqui a pouco vocês vão ver, estão falando não, que é uma maravilha, mas e o ouvir? E o ouvir não, a gente fica, como ele me falou não? Para tudo. Peraí, como é que ele falou não para mim? Então a gente tem dificuldade de ouvir não, porque a gente entende que é uma rejeição conosco, muitas vezes é desleal com a gente, porque eu falei sim e agora ele está falando não para mim. Aí eu insisto na empatia. Cada um vem de um contexto diferente. Você não sabe a bagagem que ele está carregando porque ele está dizendo não. Respeite. É você que tem que ter essa aceitação, não ele. Então as pessoas não vão se adequar a você, a vida não vai se adequar a você, a vida não te deve nada, absolutamente nada. A vida é só um eco. Aquilo que você fala, ela vai te devolver. Então se você, porventura, não gosta do que está acontecendo no dia a dia, pare e pense no que você está emitindo. A maneira que você está é a maneira que você vê a vida. É como se fosse um óculos. Se eu estou, de repente, naquele dia que eu não estou muito legal e eu não faço nada para melhorar, eu só vou procurar coisas não legais para poder afirmar esse meu estado. Todo o estado emocional que você está, você busca confirmação no ambiente. Se você está irritada, imagina o que vai acontecer nesse dia. Se você está com raiva, vai dar ruim. E então você veste aquela armadura, né? E você veste esse gestual do dia a dia. Então a maneira que você tá é a maneira que você vê o mundo. E aí entra a empatia. Então muitas vezes você precisa parar, respirar e entender, peraí, eu tô sendo empática com essa pessoa porque ela vem de um pacotinho diferente. Então é entender um pouquinho nesse sentido. Então até aqui nós vimos do autoconhecimento, ok? Pedir para vocês lá os dons, como é que você usa esses dons e qual o retorno desses dons. Semeadura, o cultivo e a colheita, ok? E falamos agora um pouquinho de empatia. Dei o exemplo para vocês aí com relação a uma viagem. Você vai colocando a bagagem de acordo com a sua viagem. Então lá atrás, se você fez algo que não foi tão legal, ou recentemente você não fez algo tão legal, se perdoe e entenda que foi a bagagem que você tinha, o recurso que você tinha naquele momento. Ok, até aqui? Olha lá, eu aprendi a dizer não e ver o que é melhor para mim. Sim, se você tem clareza da sua identidade, o não ele sai. Aí você precisa exercitar o ouvir o não, que aí ouvir o não ele dói um pouquinho mais, mas a gente consegue, tá? Ok? Olha lá, eu não sei falar não para ninguém, só para mim mesma. Olha, isso aí dá para trabalhar muito bem, viu? Você vê quem foi minha mentorada aqui. A Fabi foi minha mentorada, as duas Fabis. A Aline, lindinha, saudade de ser gata. Sumiu, mulher. Então tem algumas mentoradas aí, a gente ensina nas mentorias a falar não e sai com uma beleza, né, Fabi? Depois sai aí uns nãos aí. Mas resumidamente, quando você tem clareza da sua identidade, gente, o não, ele fica mais tranquilo, tá? Gente, me contem aqui como é que tá até esse momento. Se tiver alguma pergunta, podem fazer, podem falar. A gente tá aí com meia hora de live. Gente, como a gente fala, misericórdia, né? Olha. E aí, me contem como é que tá até aqui, me falem, interajam aqui com essa pessoa que está acostumada com sala de aula e fica achando que vocês vão responder. Eu percebi que era disponível demais e um sinal de carência. É isso, a gente precisa, né, entender, né, quando a gente fica muito... Quando a gente fala sim, sim para tudo, a gente vira a agenda do outro. Se a gente não tem clareza do nosso tempo, que é o que a gente vai falar um pouquinho amanhã, né, se você não tem clareza do seu dia, primeiro ter clareza da identidade, beleza? Segundo, entender que cada um vem com um mapa de mundo diferente, a empatia, então a sua expectativa ali no dia a dia, oi Ludi, a sua expectativa no dia a dia ali já fica tranquila. E se você no dia a dia já tem, poxa, eu sei onde eu quero chegar, você não fica sendo moeda de afeto do outro. A gente fala assim achando que o outro vai nos amar. Oi, se você não se amar, você não tem como dar aquilo que você não tem. Então, o não, ele é doído, mas ele é necessário.
Porque se você não fala não, a vida está te falando não para coisas que você queria fazer. Então pense sempre nisso, tá? O não é necessário mesmo querendo dizer sim. Sim. Gente, é um exercício, tudo é um exercício. O nosso cérebro é como se a gente estivesse na academia. Eu sei que a Eli aí vai na academia bastante. Oi, Wanda lindona, arrasando. Lucas, bem-vindo também. Então, o nosso cérebro é como se a gente fosse na academia. Eu vou exercitando. Se eu quero ficar pernuda, aquela coisa toda, vou lá fazer exercício de perna, etc e tal. Nosso cérebro é a mesma coisa. O autoconhecimento é um exercício. Então, cada dia eu vou estimulando um pouco a mais. Como é que eu me autoconheço? Quando eu olho para mim mesma, naquele momento, e tenho clareza dos meus dons, novamente voltando nos dons, quando eu tenho certeza de como eu uso esses dons e como eu estou reverberando, como eu estou tendo retorno desses dons. Porque se você tem um dom e fica guardado, a gente volta lá na parábola da Bíblia. Aquele patrão que deixou os talentos com os empregados, e aí ele multiplicou, o outro guardou, e aquele que guardou ele falou, olha, funcionário é ruim, né? Tem lá quem depois quiser acompanhar. E aí ele coloca isso. Então, o que você tem feito com os seus dons, né? Porque tem muitas pessoas precisando dele. Então a gente às vezes guarda para nós. E a principal pessoa muitas vezes é você mesmo. Ok até aqui? Gente, me falem como é que tá, vocês estão arrasando. Sucesso. E aí quem entrou depois, eu reitero aí o convite para entrar no nosso grupo do WhatsApp, Vida Plena na Vida Real. A gente vai encerrar esse início de jornada amanhã, na segunda live, onde vamos falar de inteligência emocional, uau! E comunicação. Você vai entender como você se comunica e o que você tem entendido aí do outro. É um babado amanhã que vocês vão amar, vão arrasar mesmo, tá? E aí, se vocês quiserem ter continuidade, escreve lá no grupo do WhatsApp, entra lá. Eu bloqueei por enquanto para aquelas comunicações, mas semana que vem eu vou desbloquear e vou colocar algumas informações das próximas etapas da jornada aí, tá? O problema é eu achar que não mereço dar um sim para mim mesmo. Sempre merece. Gente, primeiro lugar é você. Segundo lugar é você, porque você não pode dar aquilo que você não tem, tá? Olha lá, saudades da mentoria. Eu coloquei aí o Ari do WhatsApp, mas depois eu ponho novamente, tá? Gente, então dá um abraço em você. Beijo, lindona, maravilhosa, porque você merece, ok? E agora a última etapa aqui da nossa live, eu dividi ela em 3 etapas. A primeira foi autoconhecimento, a segunda empatia e aqui a terceira. Agora, vamos. Eu vou falar desse assunto. Eu sei que dói para algumas pessoas. Meu querido, minha querida, você que tem evitado essa palavra, mas eu preciso falar. Autorresponsabilidade. Chocou? É tranquilo, eu vou explicar para vocês. Autorresponsabilidade. Primeiro, o que não é autorresponsabilidade? A gente tem uma ansiedade, uma expectativa muito grande, gigantesca em ser reconhecido, em a gente ter afeto do outro e ser aceito no meio social que a gente está. E aí que a gente perde um pouquinho a questão da autorresponsabilidade. Sabe por quê? A gente coloca a nossa felicidade, que daqui a pouco eu vou explicar, na mão do outro. E, você deu o volante da sua vida para outra pessoa, isso é um problemão, porque ela vai te levar onde ela quiser. Então, quando ela falar que não gostou de alguma coisa, é onde você se definha. Quando ela falar que tal coisa não tá legal, você vai tendo esse rótulo da outra pessoa. Então, a gente vai falar de autorresponsabilidade. Mas reflitam nesse momento a questão da ansiedade por expectativa, porque a ansiedade ela é uma expectativa, um anseio por algo, né? Então, reconhecimento, estou esperando um selinho de aprovação das pessoas, eu vou te dizer uma realidade, isso não vai acontecer. Afeto, eu vou realmente tendo essa ansiedade para ter afeto, você tem que se amar em primeiro lugar, você tem que entender que você fez o melhor que você pôde até aqui. E aceitação social. Eu me adequo àquele meio social para que as pessoas me aceitem naquele meio. Isso é temporário, né? Nós somos seres cíclicos. Cada hora a gente quer algo diferente. O importante é a gente ter clareza de identidade, porque aí a gente não se molda pelo ambiente. É o ambiente que vai se moldar conosco. É a gente que vai reverberar nesse ambiente. A gente que vai transformar esse ambiente. Isso seja na sua família, seja no seu trabalho, aonde você estiver. Ok? O pessoal está entrando aí, daqui a pouco eu dou as boas-vindas, sejam muito, muito bem-vindos até aqui, depois faço uma outra interação com vocês. Quem ou o que você tem depositado a culpa do dia a dia? E aí, gente? Em quem você tem depositado a culpa aí do dia a dia, pelos reveses que acontecem, pelas coisas não tão bacanas? Quem é que você tem depositado essa culpa?
quem são os nomes dessas pessoas, dessas situações? Será que você tem culpado o governo? Será que você tem culpado o seu trabalho? Ou será que você tem culpado o maridão, a esposa? Quem que você tem culpado? E aí? Então nós terceirizamos a culpa. Olha que loucura, gente. Quando a gente não tem identidade clara, a gente terceiriza a culpa, porque a gente acha que o outro é que deveria ir atrás, deveria nos servir. Olha, você está aí sentadinho na plateia achando que vai ser servido. Na vida real isso não acontece. Então a gente vai para a batalha e nessa batalha a gente sai com cicatrizes. Você tem que pagar o preço, né? E ao terceirizar a sua responsabilidade, você não evolui. A gente só cresce com aquelas situações em que nos desafiam. Minha querida e meu querido que estão aqui acompanhando a nossa live Jornada da Vida Plena na Vida Real. Se você está confortável na sua vida, ai, minha vida é maravilhosa. Ai, tudo florzinho, tudo maravilhoso, arco-íris, Disney. Você não está crescendo. Você só cresce com aquilo que te desafia. A gente tem a tendência de atrair para o nosso dia a dia, para próximo de nós, pessoas que são compatíveis com aquilo que a gente pensa. As redes sociais, pelo algoritmo, pela inteligência artificial, elas colocam imagens, colocam propagandas daquilo que a gente tem afinidade. Conclusão, a gente fica na bolha. Então, eu te desafio, façam coisas diferentes. Então, usem coisas diferentes. Ah, eu tenho dificuldade, em falar não. Tente umas 2, 3 vezes, você vai ver que o cérebro ele vai se reposicionando. O nosso cérebro é como se fosse um GPS, reposicionando rota, né? Quando a gente vai mudando as nossas ações, o cérebro se reposiciona na mesma proporção. Então, façam coisas diferentes. Quem fez já a mentoria comigo, eu sempre dou alguns exercícios muito loucos, né? As Fabis, tem umas coisas, a Mari não tá aí, mas a Mari tá fazendo mentoria também comigo. Dou umas coisas meio diferentes para você, justamente para o cérebro sair dessa zona de conforto e ter esse exercício aí para o dia a dia, para que você possa verdadeiramente reverberar em outras coisas, tá? Então, não terceirize a responsabilidade pela sua vida, porque você não evolui. Você fica, é que nem você pegar uma criança no colo, ela não vai andar. Então, você precisa deixar, ela vai cair, ok? Vai levantar, ela começa ali no dia a dia engatinhando e ela vai crescendo, e assim é a nossa vida. Então, será que de repente você precisa... tem que ter um adulto no ambiente, eu sempre brinco isso, e o legal é que seja você. Então, será que você tem terceirizado esse adulto para outra pessoa e tem se colocado no lugar da criança? Porque criança faz criancice. Agora, o adulto tem que fazer aquilo que precisa. Que momento que você está aí? É onde personagem que você está. Ok? E aqui, o que eu estou olhando aqui que eu fiz uma pauta para a gente ficar bem focado aqui, tá? E apesar dos acontecimentos, você é responsável de como você se posiciona para ele. Gente, se você agora... Oi, Rê, lindona, Jaque também tá aí. Se você agora simplesmente sair na rua, vai ter uma série de acontecimentos que vão estar ali. Você não tem poder sobre os acontecimentos. Se você quiser muito, nossa, eu não quero que faça chuva. Oi? Né? Nós não temos esse poder. Eu não quero que o outro faça tal coisa. Você não tem esse poder. Então, você não tem poder nenhum sobre o que acontece, né, o que a vida lhe apresenta. O poder que você tem é como se você se posiciona para ele. Então, se alguém, se porventura alguém te ofende, você tem a opção de não ofendê-lo. Se alguém de repente no trânsito te fala uma palavra que não é muito legal, você responde se você quiser. Então, nós não temos poder sobre o que nos apresenta, mas você tem poder, total poder sobre a maneira que você se posiciona para isso. Então, como é que você tem se posicionado para o dia a dia? Será que você tem realmente falado, não, a culpa foi dele, peraí. Cada um tem a sua parcela, mas como é que você se posicionou perante a isso? Então, muitas vezes, o meu esposo, minha esposa não fez tal coisa. Tá, o que você poderia ter feito diferente? E a gente fica achando que as outras pessoas parece que vêm com, sabe, aquela coisa meio de linguagem mental, né? Nossa, mas era óbvio que tinha que ser feito isso. Pra você. Você falou? Né? Então a gente fica achando que o outro vai ter um simancol ali, vai entender tudo que... É alinhar expectativas, é verbalizar. Então, quando eu dou treinamento de liderança, eu sempre falo para as pessoas, vocês podem usar isso no dia a dia. Se a gente chega em casa, no trabalho e fala assim, gente, precisa limpar? Quem que é gente? Todos nós somos seres humanos. E aí? Nada vai acontecer. Então, assim, a gente precisa ser claro na comunicação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, de maneira mais detalhada, mas para te adiantar. Se você quer que algo seja feito com amor, com carinho, fale. A outra pessoa
Uau, ela não é uma pessoa que vai adivinhar o que você quer. E às vezes você precisa falar de uma maneira que ela entenda. Então a gente vai aprender isso novamente amanhã, mas entenda, será que você está falando aquilo de maneira clara? Quando você fala assim, gente, ninguém chegou no horário. Quem que é ninguém? Ninguém chegou, todo mundo está atrasado. Quem que é todo mundo? Então, se você não fala, a pessoa não vai calçar aquele sapatinho porque ela acha que não é com ela. Então, precisa ser claro. João, você chegou atrasado, me conta um pouquinho o que aconteceu. Fulana, precisamos fazer tal coisa. Então, isso no nosso dia a dia da família também. A gente acha que marido, esposa, filho, vem lá com o manual que já sabe tudo o que você pensa. Não é. Cada um vem de uma essência diferente, de uma realidade diferente. Seja claro o que você fala. Senão você vai ter um retorno diferente daquilo que você quer. A expectativa é sua. Sua. Não é do outro. Ok? É isso mesmo. Olha lá, eu uso, a Rita comentando, aprendi muito na mentoria a me comunicar, até em casa e com os filhos. Gente, comunicação é tudo. É entender que a gente precisa falar. E a gente não tem vocabulário emocional. Aqui, obviamente, pelo tempo da live, a gente não vai ter tempo para se aprofundar um pouquinho. Não é só falar, olha, tal coisa eu não gosto, tal coisa não tá legal, não gostei da maneira que você falou comigo. Porque senão a gente fica com a cara emburrada e achando que o outro vai adivinhar. Nossa, você ficou chateada com aquilo. Esquece, a expectativa é sua. Fale. Sempre falo, fala com carinho e com amor, mas fale, porque o outro, ele precisa saber, porque é injusto você cobrar algo que você não foi claro, ok? Então a gente falando ainda de autorresponsabilidade. A gente diz sim e não a uma série de situações ao longo da nossa vida, todos vocês. Então você tem exatamente a vida que você merece. Então, ai, nossa, você não é coitado ou coitada, você não é vítima ou vítima. Então você disse sim e não a uma série de coisas e tá tudo bem. Você fez tudo com a bagagem que você tinha e trouxe essa pessoa maravilhosa que você é hoje. Nossa, agradeça. Olha, tudo que você conquistou, e tem pessoas que hoje, eu falo isso sempre de maneira muito clara, porque eu já vi isso, gente. Tem pessoas que estão em situações, às vezes no leito de hospital e não tem opção, e você tem. Então agradeça a pessoa maravilhosa que você é até aqui. Você disse sim, não, uma série de coisas e tá tudo bem. Ok? Então, o que eu estou dizendo para vocês, não se coloque no lugar de ser vítima do mundo ou vítima da situação. Você não é. É a autorresponsabilidade. Sempre, tá? Gente, até aqui, vou me contando. A gente já está aí com 42 minutos de live. É um prazer imenso estar aqui. Você que entrou aqui depois, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde nós vamos ter essa jornada da vida plena na vida real hoje e amanhã aqui em live. E vamos dar continuidade lá no grupo do WhatsApp, com bastante novidades que vocês vão gostar. Quem quiser se aprofundar, também vou fazer alguns convites para vocês. Hoje a gente está falando da questão do propósito, né? Do propósito e da identidade também. Clareza de propósito e da sua identidade. Se você não sabe quem você é, você aceita rótulo de todo mundo, porque não tem clareza, ok? Primeiro passo, autoconhecimento. Empatia, a gente está finalizando aqui falando de autorresponsabilidade. E amanhã é tudo de bom, maravilhoso, que a gente vai falar de inteligência emocional e também de comunicação. Será que você está sabendo por que você sente tal coisa? Quando algo acontece com você e você fala, nossa, por que eu tive essa atitude? Inteligência emocional. Será que você está se comunicando de maneira clara no dia a dia? Todas essas perguntas falaremos amanhã, ok? E aí, gente, até aqui, me contem como é que estamos. Estamos chegando aí no finalzinho da autorresponsabilidade. Tem mais algumas coisinhas que eu quero passar aqui para vocês, mas quero a interação de vocês. Esse privilégio de ter vocês aqui comigo hoje. Gratidão. Depois, quem quiser conferir, eu tenho uma consultoria que é a Excelsa. A gente está com um site novo que está lindo, gente. O Claudinho que está aí, ele que montou o site aí para nós junto com a Tati da Believe. Gratidão aí por vocês, fazem um trabalho excelente. Entrem lá depois, confiram. A Excelsa a gente trabalha com treinamento tanto para empresas como também para as pessoas, tanto pessoa física como jurídica, né? E aí depois entrem lá, dá uma olhadinha, vai ser um prazer ter você lá, ok? Aqui, ó, acho que a minha comunicação não é boa e acabo ficando frustrada porque não saiu como esperava. Sim, Fabi. Então, assim, a comunicação, a gente trabalha muito essa questão, né? A gente vai falar amanhã, né? De entender a maneira que a pessoa se comunica. Se ela tem... Eu vou dar um spoiler bem rapidinho aqui, mas amanhã a gente detalha, tá? Se a pessoa, porventura, ela é uma pessoa visual, né? Como é que eu falo com uma pessoa visual? Eu não posso lá ficar falando que a pessoa não tem essa paciência para ficar me ouvindo. Se a pessoa ela é auditiva, aí sim.
Toca o barco porque a pessoa realmente ela quer ouvir. E se a pessoa é sinestésica, uma pessoa que ela tem muita questão do sentimento, não se definam ainda, tá? Porque amanhã eu vou explicar melhor. Ah, eu sou tal coisa. Calma, que ainda não é o momento, ok? E aí a gente vai aprender. Então a gente consegue entender a maneira que o outro se comunica, que a gente se comunica. Aí vai dar match. Aí vai dar legal, porque você vai entender falar inglês com inglês, francês com francês. Então amanhã eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Olá, Ari. Então, da mentoria, Ari, eu vou, por enquanto, no grupo do WhatsApp, aí depois eu vou direcionando lá como que a gente vai fazer, tá? Mas eu mando para você também no privado. Gente, ok até aqui? E aí, tá bom, tá ruim? Contem. Me digam até aqui, falamos de vários assuntos para que você tenha aí essa vida plena na vida real, que realmente aconteça, não só na teoria, mas na vida prática aí mesmo. E aí, amores? Arrasando? Ok, perfeito, muito bom. Gente, eu amo esse contato com vocês, vocês não sabem que alegria. Eu falaria aqui 5 horas de boa, tranquila, porque eu amo esse contato. Minha missão de vida é ajudar as pessoas a irem para o próximo nível. E eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam presas no dia a dia com coisas pequenas, né? E esquecem da importância que elas têm, tanto espiritualmente como socialmente, e se apegam a coisas pequenas. E meu convite para vocês é justamente se aprofundem no autoconhecimento. Tanto vídeos, quem quiser fazer minha mentoria depois, fiquem à vontade, mas para mim foi uma mudança de chave. Então, para mim foi algo, há alguns anos atrás, eu estava num nível emocional um pouco mais acalorado, fui pedir ajuda humildemente mesmo, porque eu não tinha condições de sair daquele momento, e fez toda a diferença para mim. E eu descobri que através do autoconhecimento, quando tenho clareza da minha identidade, eu consigo, é como se eu tivesse um óculos diferente, eu enxergo a vida de uma forma diferente. E eu me sinto obrigada mesmo, positivamente, em passar isso para vocês, porque para mim fez muita diferença. Eu falo que eu vivia numa vida, às vezes a gente está adormecido, né, repetindo, né, como se fosse um robô. E quando você se desperta dentro daquilo que você é, seja na criação ou no seu meio social, você fala, poxa, não, peraí, eu posso fazer a diferença ali. São coisas pequenas do dia a dia, mas invisto em autoconhecimento na vida de vocês. Seja, às vezes, quer ler um livro, qualquer coisa, mas tenham isso no dia a dia de vocês, porque faz toda a diferença. Você nunca pode dar aquilo que você não tem. Então, quando você realmente tem esse auto-perdão, esse amor por você, você vai ver que você consegue dar isso para as pessoas de uma maneira mais leve, não aquele amor grudento, com medo de perder, aquela coisa toda, porque você já está preenchido aqui. Você já está preenchida aqui. Então, isso fica mais fácil, tá? Meus amores, até aqui, tranquilas? Tranquilos também, que eu tenho meninos aí também. E aí, uma outra coisa, eu terminei agora um livro, eu adoro ler, quem me conhece sabe que eu gosto muito de leitura, né? E aí um livro que eu li que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um livro fininho, depois quem tiver interesse, né? Olha lá, a Fabi colocou, a mentoria mudou o meu olhar que tinha sobre mim mesmo. Gratidão, Fabi, fico muito feliz em ter esse retorno, esse feedback, viu? Minha missão é essa. E aí, esse livro que eu li, ele fala muito assim, a gente fica, né, numa utopia. Ah, eu vou ser feliz quando? Quando eu tiver um carro, quando eu tiver aquele emprego, quando eu casar, quando eu tiver filho, no quando em quando a gente perde o hoje. E esse livro para mim foi muito bacana porque ele me deu esse insight. A gente precisa estar feliz para enxergar a felicidade, para enxergar o sucesso. Então, se eu não estou plenamente com esse auto-perdão, com esse amor próprio, eu não enxergo as coisas boas ao meu redor. Já passaram por isso? Pensaram sobre isso? E ele fala muito isso, a gente fica, eu vou ser feliz quando, e a gente perde o hoje. Então você precisa entender que onde você está hoje, às vezes não é tudo que você queria, mas agradeça, porque tem gente que tem menos que você. Tá, eu não estou na casa que eu queria, tá, mas tem gente sem casa. Ah, eu não estou com o corpo que eu queria, tá, tem gente com problemas de saúde bem sérios, ok? Então, aí o que ele fala, quando você tem noção de onde você está, de tudo que você tem, aí como é que você consegue isso? Um caderninho de gratidão, qualquer coisa. Eu sou grata por ter meu esposo, eu estou grata por ter meu filho, minha casa, comida na mesa, etc e tal. Seu cérebro começa a olhar para isso e parar de olhar para o que você não tem. Ele para de olhar para a escassez e ele olha para o que você tem. Você não precisa se contentar com o que você tem, mas você precisa agradecer. Porque na vida são ciclos, quem não suporta o processo não vai realmente chegar no seu propósito. Então, tenho essa consciência que esse livro me ajudou bastante. Então,
é a autorresponsabilidade com o que você tem hoje. Agradeça, agradeça. Eu estava vendo um vídeo ontem com meu esposo do Nordeste, né? Gente, a gente vê as condições que as pessoas vivem lá. Desculpa que eu fico até emocionada, né? E aí o repórter, né, perguntou para uma das mulheres lá o que ela queria pedir a Deus. E ela falou assim, eu queria água. Então, assim, você imagina que a pessoa, ela quer água, né? Então, quando a gente é muito irresponsável, quando a gente começa a desprezar aquilo que a gente tem e a gente não olha para isso. Nós somos pessoas extremamente riquíssimas. E não falo de dinheiro, porque tem pessoas que têm recursos financeiros e são pobres espiritualmente, são pobres como ser humano. Então, olha para o seu redor hoje, não deixa para amanhã. Eu dou sempre o exemplo para vocês, pensem agora na porta do banheiro de vocês. A gente não presta atenção no dia a dia porque ela é funcional. A gente abre, ela funciona, a gente fecha, ela funciona. A gente só presta atenção na nossa porta do banheiro quando ela dá algum problema, quando ela emperra, quando de repente a fechadura não funciona. E assim a gente faz com as pessoas ao nosso redor. A gente negligencia porque a gente se acostuma com aquela pessoa, a gente se acostuma com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente se acostuma em ter comida, a gente se acostuma nisso tudo. Então a gente só sente a saudade quando tem a ausência. E muitas pessoas querem lá no final da vida, né? Falam, nossa, se eu tivesse, você tem hoje, né? Então vocês estão sendo despertados hoje para isso. Então agradeçam aquilo que nós temos. E pensem em coisas melhores sempre, mas não tenham essa noção de que o que você tem hoje é muito rico, porque muitas pessoas não têm. Tem pessoas que nem família têm e queriam muito ter. Os problemas que você fica reclamando, tem pessoas que adorariam ter, porque realmente elas não têm essa interação com o outro. Ok, gente? Fez sentido até aqui? É forte, sim, né? Então, depois até deem lá no YouTube, quem quiser, olha, dê uma olhada quando você estiver querendo reclamar, olha essas coisas. Olha, de repente, pessoas que estão passando por necessidade e falam, peraí, eu não tenho o direito de reclamar. Eu não tenho direito de reclamar. Porque tem pessoas que, literalmente, hoje, no dia de hoje, nessa quarta-feira, estão com a barriga vazia e não têm o que comer. E você provavelmente já comeu ou vai comer. Então você é uma pessoa riquíssima, sortuda demais. Ok? E aí, gente, finalizando aqui a nossa parte da autorresponsabilidade, finalizando esse nosso primeiro dia aqui de jornada da vida plena na vida real, eu trouxe alguns insights para vocês finais aí, tá? Então, para a gente ter a autorresponsabilidade, se você pensar em criticar ou julgar, seja você ou seja o outro, silencie. O poder do silêncio. Avalie, respira, é aquele momentinho para o café, é aquele momentinho de contar até 10. E se você for fazer uma crítica com você ou com o outro, que seja construtiva. Gente, nós já temos gente muito que deprecia no dia a dia. Não seja você mais uma a colocar um tijolinho nisso, né? Dri, bem-vinda, a Fê também entrou, a Dani também entrou. Então, vou repetir para vocês. Se você, pensando na autorresponsabilidade, se você pensar em julgar ou criticar, seja você ou outro, primeira coisa, silencie. Poder do silêncio. Segundo, avalie. Cafezinho, contar até 10, quietinho. E se for fazer alguma crítica que seja construtiva, seja para melhorar, não vai colocar um tijolinho em algo que já não está legal. Você não vai melhorar em nada, pelo contrário, você vai piorar a situação. Ok? Segunda coisa, se é para reclamar, o que eu te peço? Dê sugestões para melhorar. Dê sugestões para melhorar, porque reclamar não resolve nada. A gente apenas vai colaborando com uma massa de pessoas que reclamam no dia a dia. Você tem que fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Então reclamar não ajuda. Dê sugestões para melhorar. Não gosta do trabalho que você está? Ou você muda ou dê sugestões para melhorar. Ah, eu não gosto, sei lá, eu não gosto do meu corpo. Reclamar não vai adiantar. Do nada, não vai mudar. É que você precisa fazer ações para que isso melhore. Aqui a Gabi pediu indicações de livros sobre autoconhecimento. Gabi, tem vários. Depois até te escrevo aqui. Um livro que eu estou lendo é do Tony Robbins, que é Despertando Gigantes, que é muito legal. Eu, se fosse você, iniciaria com esse, que é muito bacana. Tem um que é Essencialismo, que é um livro fininho, que é muito, muito legal também. Esses dois são que normalmente eu indico quando alguém me pergunta sobre autoconhecimento, que são livros que eles fazem você pensar e tem algumas tomadas de ação bem bacana, tá?
E ainda falando, gente, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, aqui para finalizar, se é para a gente ficar buscando culpados no dia a dia, seja a gente ou seja culpados de fora, busque soluções. Então a gente fica procurando sempre uma muleta para nos apoiar numa situação negativa e maximiza problemas. Vou explicar para vocês. Então, às vezes você não está bem com você está ali no turbilhão, não está se sentindo bem, não está feliz com o trabalho, não está feliz no casamento, sei lá. E aí qualquer coisa pequena você maximiza, porque o cérebro precisa descarregar de alguma forma. Então ele maximiza. Então um probleminha vira um problemão, qualquer coisa vira um problema muito maior do que de fato é. É porque você está emocionalmente, as nossas emoções governam as nossas decisões. Então a partir do momento que você acessou essa emoção negativa, tudo você procura confirmação no ambiente. Então cuidado. Então se porventura você tiver que procurar culpados em você ou no outro, respira de novo, silêncio, avalie, minutinho para o café, contar até 10. E aí você faça algo construtivo. Destrutivo a gente não precisa de mais alguém reclamando, ok? Então, resumindo aqui o que a gente viu aqui hoje, gratidão por todos vocês terem acompanhado, nosso primeiro dia de jornada plena, né? Jornada Vida Plena na Vida Real. Gratidão. Quem entrou aí depois e não me conhece, eu sou Andréia Santos, sou especialista em desenvolvimento humano com foco em gestão de resultados. Aí vem um pouquinho mais de 2 décadas de experiência, tem algumas pessoas aqui que já fizeram formações comigo. E a minha missão de vida é ajudar você a ir para o próximo nível, a ter uma vida mais presente, uma vida realmente que você tenha essa gratidão no dia a dia pelo que você tem. Se quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nós temos uma consultoria que é Excelsus. Então o site está de cara nova, excelsus.com.br, entra lá para dar uma olhadinha. Meu perfil do Instagram tem algumas coisas também. E a gente trabalha com treinamentos tanto para a empresa como para a pessoa também, as mentorias, né? As mentorias, famosas mentorias. Então quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, Vida Plena na Vida Real, tem lá no post último que eu coloquei, tem nos meus comentários aí também, mas amanhã eu ponho novamente lá nos stories para vocês, tá bom? Então, resumidamente aqui para a gente encerrar a nossa live, nós falamos aqui hoje, né, da questão do autoconhecimento. Então, se você não tem clareza de propósito da sua identidade, você aceita rótulo das outras pessoas, ok? Então, como é que eu tenho essa clareza? Clareza dos seus dons e talentos, você pode, no dia a dia, descobrindo isso, ou anotar mesmo o que você já tem. Então, a primeira coisa é a semente, quais são os meus dons e os meus talentos. Segunda coisa, o cultivo. O que você tem feito com esses talentos? Contem para nós. E a terceira coisa, qual é a colheita? O que é que você tem reverberado com esses talentos? O que você tem contribuído? Será que você tem, como a parábola que a gente tem na Bíblia, tem guardado seus talentos só para você, não tem compartilhado com ninguém? O que você tem feito com esses talentos? Ok? Depois nós falamos um pouquinho de empatia, com muito cuidado, não é só se colocar no lugar do outro. Cada um vem com um mapa de mundo diferente. Então, o seu pacotinho, a sua bagagem é diferente do outro. Não dá para simplesmente você achar que o outro entendeu, que o outro está sentindo aquela dor igualzinho você, porque ele vem com uma bagagem diferente. E aqui a gente fala um pouquinho do auto-perdão. Tudo que você fez foi dentro da bagagem, dentro dos recursos que você tinha. Se perdoe, hoje você é uma pessoa diferente e você pode agir de forma diferente, mas é porque você teve experiências e bagagens ao longo da história, ok? E finalizamos o nosso primeiro dia aqui com a autorresponsabilidade, essa palavra doída no dia a dia, que muitas pessoas evitam porque querem culpar a todos, querem apontar os dedos para todos, quando não querem apontar para si mesmo. E falei um pouquinho aqui na autorresponsabilidade da ansiedade, a ansiedade de ficar ansiando, ficar esperando a aceitação social das outras pessoas, reconhecimento, aquele selinho de aprovação e também do afeto. E quando isso não vem, a gente se definha. Quando a gente tem autorresponsabilidade, entender que você é o comandante e que você não tem poder sobre o outro, mas sobre a sua ação perante ao outro, isso te dá um certo alívio. Ok? E aí finalizei aqui dizendo para você que quando vier aquela pulguinha ali te incomodando de julgar, silencie, respira, cafezinho, contar até 10, e se for fazer alguma coisa, seja de forma construtiva, tá? E lembrando que a vida, como eu disse, é um eco, ela só devolve para você aquilo que você emana. Se você não está contente com o momento que você está, claro que eu posso te ajudar com mentoria,
obviamente, me ajudaram lá atrás e eu quero poder ajudar você também. E entenda o que você está emanando, porque a vida não te deve nada, ela só devolve aquilo que você coloca para ela. E às vezes você está com a lente aí, vendo o mundo de maneira muito negativa, é porque alguma coisa aqui dentro não está legal, ok? Obrigada, Fabi, gratidão aí, compartilhar, muito obrigada. Gente, bacana, queria agradecer a cada um de vocês por me dar esse privilégio de participar aqui do primeiro dia da nossa jornada. Muito, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente aí o finalzinho de quarta-feira de vocês, o restinho de semana. E convido vocês a ficarem aqui comigo amanhã, às 8 horas também. Vamos falar de inteligência emocional e de comunicação. Então eu estou trazendo temas que todos esses temas que eu estou colocando para vocês foram temas que eu já usei em treinamento e que fizeram diferença aqui para mim também no dia a dia, né? Gente, que Deus abençoe grandemente. Depois compartilhe quem quiser. Vou deixar a live gravada, vai aparecer lá depois no feed, né? Aparece gravada lá certinho. E vou mandar novamente para vocês lá no Stories, lá deixar o link, né? Para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigada, Lud, Eli, obrigada, Gabi, Fabisa aí, muito obrigada. Obrigada, Adri, minha irmã entrou aí, queridona. A Márcia também, maridão também tá aí. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Vocês não sabem para mim como é importante ter esse momento com vocês e saber que de alguma maneira a gente vai plantando sementinhas que eu tenho certeza que vai frutificar em coisas muito boas no dia a dia de vocês. A Rê, queridona, a Wanda, gente, muito obrigada mesmo, viu? Que Deus abençoe grandemente. E bora ir lá pro grupo do WhatsApp, que amanhã a gente continua a jornada e depois aí em diante é só no grupo do WhatsApp mesmo. Beijão, Deus abençoe.